Olá, você confere no programa de hoje uma entrevista com um dos principais nomes dos quadrinhos nacionais, Wagner William. Quadrinista e ilustrador, ele vem se destacando no mercado editorial. No ano passado, foi vencedor do HQ Mix na categoria Melhor Colorista, que é uma espécie de Oscar da indústria dos quadrinhos nacionais, e levou o prêmio Jabuti na categoria Melhor HQ com o livro Silvestre, que é uma narrativa que aborda a relação do homem com a natureza. O misto de cultura pop que envolve seres mitológicos, ancestrais e folclóricos. Wagner William é formado em propaganda e marketing, também é desenhista, pintor e escultor. Wagner William, muitíssimo obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao programa Iluminoras. Eu que agradeço, querido convite. Eu quero começar com o trabalho mais recente, Silvestre, publicado em 2020, premiado pelo Jabuti, que é um dos mais importantes da literatura brasileira, na categoria HQ. Conta pra gente como é que foi o processo de criação desse livro, que conta a história de um velho perdido na floresta a partir de uma torta muito saborosa. A trama se desenvolve. Ele era uma ideia de um livro infantil. Ia ser um livro infantil de terror. Tinha visto aquele filme Babadook, e tem um livro infantil lá, um livro de terror, e eu quero fazer isso também, quero assustar as criancinhas aí. E aí fiz um livro infantil de terror. Só que a história, ela foi ganhando uma densidade que não estava prevista para mim. Eu tinha a possibilidade de juntar várias entidades, vários deuses, demônios, seres mitológicos, numa cabana, e fazê-los entrar em confronto com o que seria o velho, né, o humano, e a relação deles entre si. E ali deu margem para explorar muitas outras coisas, né? Então, a sinopse geral do Silvestre é a história de um velho caçador, lendas antigas, e como você falou, uma torta. Só que há muito mais ali. Eu trabalho a questão do fim da pluralidade em detrimento de uma verdade absoluta, por exemplo, quando o Curupira, que aparece, ou mesmo o personagem em forma de lobo, fala sobre essas divindades todas que eram tão amórficas, tinham cabeças de animais, diversos chifres e tal, e eram tão diferentes do ser humano, perderam o seu panteão dos deuses assim, foram delegados à sarjeta em detrimento de um deus que era sua imagem e semelhança, ou seja, é mais fácil acreditar naquilo que lhe parece. E nisso acabou dando margem para muitas outras coisas, né? Como xenofobia em si, racismo e tudo mais. Então eu discuto vários pontos sociais ali dentro da obra. Né? Como eu falei, é um lugar onde os deuses se chocam entre eles, os deuses distintos, de distintas religiões, e eles com o ser humano. E aí eu abordo a velhice também, eu abordo um monte de coisa. E como eu citei agora há pouco, é uma obra visceral, muito a linguagem assim, direto, mas ao mesmo tempo tem toda uma linguagem poética. Teve um desafio ali para mim, assim, porque a história, ela carrega o peso do título, é silvestre, né? Então, é o caçador, são os animais, tem um desfecho selvagem ali. E eu entendi na poética, na questão lírica, um chamariz, assim, para não só conceitualmente falando em relação ao texto, quanto em relação às imagens também. As imagens são bem líricas, né? São bem. Eu trabalhei com óleo, com várias técnicas, com nanquim, óxido de ferro, até sangue tem ali, sangue humano. Acredite se quiser, eu posso entrar naquele clichê, né? De que eu posso dizer que dou meu sangue pelo trabalho. Isso não é lenda? Realmente tem o sangue do Wagner? É verdade, é real, é real. É real, eu tenho os originais. Essa é uma. Essa imagem aqui, tá vendo? Ela vai em cima dessa imagem da capa. Ela vai em cima dessa imagem. Deixa eu ver se ela tá aqui, ó.
Mas é sangue da onde? Legal. Então, eu me cortei no braço. Olha, esse sangue aqui é essa pintura com essa aqui em cima. Ah, eu estava pintando na época, eu estava produzindo bastante e havia me cortado e estava derramando sangue pra caramba. E eu vi aqueles papéis brancos assim. Ah, eu vou pintar com o meu próprio sangue. E fiz alguns retratos abstratos, eu vou dizer assim. Mas tem algumas coisas do meu trabalho, por exemplo, as telas que estão aparecendo aqui ao fundo, né? Como essa aqui não é minha, é do Miguel Anselmo, essa aqui é minha, essa aqui também é minha. Essas obras aqui, elas conversam com esse imaginário do que é o Silvestre. Então, eu já trabalhava esse tema da questão dos instintos, da pluralidade, já no meu trabalho de artes. Né? Eu tenho um trabalho de artes visuais já desde 2006, e foi um jeito de eu retomar a pintura com o Silvestre. Então, era um ambiente que eu meio que é familiar para mim, né? Vamos dizer assim. E o que nasce primeiro, né? A tua ilustração, a escrita, como você vai desenvolvendo esse processo? Então, cada livro foi de um jeito, assim. O Silvestre veio dessa vontade de fazer um livro infantil, foi o conceito em si, né? Criar uma história de terror para crianças, nasceu disso. Outros, eu tinha uma imagem na cabeça que eu queria ressignificá-la, né? Desenhá-la, concretizá-la no papel, que fosse, ou na tinta óleo, numa tela, e acabou virando o Budogma. É um outro caso. Então, eu não tenho uma métrica, assim, como muitos outros têm. Eu parto de uma ideia, parto de uma sensação, de um título, um diálogo, às vezes um enredo, eu faço um esqueletinho de um enredo. Silvestre, o que veio primeiro? Você fez o esqueletinho de um enredo? Então, eu fiz exatamente, fiz um esqueleto de um livro infantil. Aí comecei a desenhar um livro infantil, quem quiser acompanhar. Então, eu tenho um site, é o meu normal de pinturas, que é o www.wagnerwilliam.com. Eu tenho muita coisa lá que eu mostro o processo. Mas eu tenho um específico, que é onde eu abro toda a caixa preta de todo o meu processo artístico, literário, que é o www.apoia-se.se/WagnerWilliam. E lá eu mostro todo o desenvolvimento, desde dos livros infantis, a versão de livro infantil que era, os esboços e como ele foi tomando forma, foi virando um livro ilustrado adulto, e de um livro ilustrado adulto acabou virando o quadrinho da forma que ele está hoje. E por que você resolveu compartilhar isso com seus leitores? As pessoas perguntam, tem toda essa curiosidade? Então, eu pergunto, tem um amigo meu, ele é pintor, e eu, na verdade, eu compartilhava o processo de pintura das minhas telas, né? O antes, durante e depois, assim, mostrando desde o esboço do RAF, ali, no lápis, na tela, a finalização, a aplicação do verniz, coisa do gênero. E para uma curiosidade própria minha, assim, eu comecei a fotografar esses registros. E eu achei legal, eu estava mexendo, na época eu estava fazendo uns GIFs animados para fazer o trailer, por exemplo, do Budogma, um book trailer. Então, eu usei vários GIFs animados e tal. E eu usei um desses da pintura. E ficou, né, uma animação legal, eu acabei postando isso na rede social. E um amigo meu viu, acho que foi o Miguel Contígio, um grande artista lá de BH, ele viu e falou: por que você não posta sempre? É tão rico para quem está vendo de fora. Quer saber? Comecei a postar sempre, e aí apareceu essa coisa de colocar num canal privado, assim, conteúdo exclusivo para apoiadores, esse do Apoia-se. Talvez futuramente eu faça até um Catarse também.
porque fazer quadrinho é um negócio é extremamente difícil. É um trabalho demorado, existem trocentas coisas a serem pensadas, desde letreiramento, composição da página, composição de quadro, luz, sombra, são muitos artifícios. A linguagem é extremamente rica por isso. E aí eu debato e discuto muitos desses artifícios, né? O livro faz analogia à raiva, né, aquela explosão de sentimentos, a fúria da natureza, do homem. Daqui a pouco, em alguns momentos, em alguns capítulos, a gente vê aquela leveza, a paz também. Você foca mais na emoção ou nos personagens, Wagner? Eu acho que os dois, viu? Os dois. Assim, qualquer livro meu, acho que ele tem uma similaridade ali que é assim, isso em relação à construção do livro, tá? Então, eu desenvolvo um personagem e eu quero que esse personagem vá de A a B, por exemplo, né? E de repente, esse personagem, ele ganha uma voz própria que ele fala que quer ir para o C. Ele não quer nem começar no A, quer ir para outro lugar, assim. Então, o personagem vai ganhando forma, vai ganhando vida, eu vou escutando o que ele tem a me dizer, aonde ele quer me levar e o que ele quer expressar naquele momento. Então, eu respeito muito os meus personagens em si e tudo que ele quer passar ali. Eu acho que na questão do Silvestre tem uma coisa meio de evocar sensações mesmo, né? De evocar sentimentos ali, criar uma atmosfera. E isso é construído através da questão textual, né? O que está escrito, como está escrito e as imagens que vêm junto com isso. Com Silvestre, você rompe com o preto e branco, que você apresentava até então, as últimas 3 obras foram lançadas assim, e por que escolher cores, um mundo colorido numa obra tão densa, tão visceral quanto Silvestre? Então, boa pergunta. São 2 fatores, um mercadológico e o outro conceitual. Quando eu entendi que Silvestre tinha que ser tinha que parecer, né? Eu me inspirei muito em cadernos de viagens de grandes pintores, em livros de rascunhos. E esses cadernos e esses livros, eles são muito livres. O artista usa o que tem à mão. É um bico de pena, é uma guarda de nanquim, de aquarela, o que for, para captar um registro, captar uma emoção que ele está vendo naquela hora. E as cores, existe toda a psicologia das cores em tudo, né? As cores no quadrinho em si, no livro de narrativa como esse, ela cria uma frequência, ela cria é como se fosse uma trilha sonora. A Métier da Itiban, é uma loja lá de Curitiba, ela me contou isso uma vez, e eu achei lindo, assim. Ela falou que a cor do quadrinho funciona como uma trilha sonora. E eu acho que é exatamente isso. Ela anda num âmbito emocional muito maior, assim, do que se houvesse a ausência da cor, né? E a questão mercadológica são 2. Uma, óbvio que um livro como Silvestre, um livro de quadrinho em si, um colorido, acaba sendo mais atrativo, assim, mais atraente, por causa das cores, mas tem uma questão de preço. Ele fica mais caro, né? Imprimir um livro colorido e um livro como o Silvestre em si sai caro. Só que por eu ter ganho o primeiro edital da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, eu tive a capacidade de pensá-lo desde o começo como colorido. Porque eu estaria ressarcido por uma questão monetária do edital em pagar os custos disso. Né? Por isso que é tão importante um edital como esse da Secretaria, que só existe uma vez. Espero que reabram novos editais, não só pela Prefeitura, PROAC já existe, que é do Estado, mas existam outros de iniciativa privada também, porque eles fomentam trabalhos como esse. Se eu não tivesse ganho um edital, talvez não sairia assim. Ia ser preto e branco, justamente pelo tempo também, pelo custo de impressão. Wagner, a conversa está ótima, mas eu preciso fazer um breve intervalo e já já a gente volta aqui ao nosso papo.
Você continue com a gente porque no próximo bloco eu vou contar sobre uma parceria do Wagner William com uma das maiores plataformas de streaming do país. É daqui a pouco. O programa está de volta e hoje o Iluminuras recebe o quadrinista, ilustrador, pintor, desenhista Wagner William. Wagner, vamos voltar aqui à nossa conversa. Interessante que o Prêmio Jabuti nasceu a partir a premiação da categoria quadrinhos, né? Você teve uma participação assim, foi determinante a sua atuação. Você escreveu uma carta aberta solicitando que quadrinhos fosse integrado também ao prêmio. Você imaginava isso tudo e por que era tão importante e estava de fora? Então, e tudo começou com esse daqui, ó, Lobisomem Sem Barba. Eu ganhei o segundo lugar de ilustração. E aí foi assim, no dia da premiação, acho que foi em 2015, o homenageado da noite era o Maurício de Souza, né? Um dos maiores quadrinistas aí do Brasil. Eu conversando com o meu editor, o Guilherme da Balão, como assim eles homenageiam um quadrinista, sendo que não há nenhuma categoria de quadrinho pleiteada aí, né? Tem turismo, tem gastronomia na época, né? Tinha design, uma arquitetura, mas não tinha quadrinho. E quadrinho tem se mostrado uma mídia extremamente, como eu posso dizer, ganhou bastante mídia, né? Ganhou bastante respaldo na mídia, ele sai nas listas de mais vendidos e tudo mais. E eu lancei essa indagação na rede social, aí um amigo meu, acho que foi o Mamed e outros, eles falaram, poxa, faz uma carta aberta para a CBL. Aí eu, então é isso, eu vou fazer, fiz a carta aberta, aí chamei mais dois amigos para me dar um aval, uma chancela, assim, e aí eu chamei o Ramon Vitral, a gente redigiu aqui, já tinha, aí quando a gente passou para o Érico Assis, ele já trouxe todo um peso a mais também, pronto, aí deu o que deu, foram mais de 2.000 e tantas assinaturas, entre Laerte, Sidney Guzman, várias pessoas importantíssimas assim no meio de quadrinhos, assinaram essa carta, chegou a eles lá, e aí não teve para onde correr, né? Tiveram que colocar. Falando em mercado dos quadrinhos, você criou um selo próprio, foi para te dar mais liberdade para lançar as obras? Criei o meu selo, né? A minha editora, que é a Texugo, é uma editora pequena, mas muito corajosa. E eu publiquei os 2 livros por ela, que foi o Maestro Cook e a Lenda, tá aqui, já saiu, essa aqui é a edição portuguesa da Polvo, saiu na Casterman, lá na França, a maior editora de quadrinhos da França, e também ganhou um edital. O livro agora está esgotado, infelizmente, eu preciso pensar, eu estou negociando se eu lanço pela minha mesma ou se eu mando por outra. Só que, criando o meu selo editorial, eu consegui trazer, a ideia é trazer outros autores, lógico, e pessoas e autores que o Brasil não conhece, não viria por meios normais, assim, por editoras do mainstream, vamos dizer. Então, eu trouxe esse, acabei publicando esse pela minha editora, é uma edição limitada, é um documentário em quadrinhos sobre um lutador de MMA da Rússia, ele é acho que o mais velho lutador a subir no ringue, assim, por lá. E é isso, é uma campanha social, toda a verba adquirida pelos direitos autorais dos autores foi destinada a esse lutador. A parceria com a Netflix, como é que aconteceu? A série Sex Education virou um HQ. Como foi esse encontro? Então, foi bem bacana. É uma série que eu já assistia, junto com a minha esposa, bem legal.
E um amigo meu, era um dos ilustradores, me convidou, perguntou, você topa fazer? Você conhece a série tal? Eu falei, conheço. Cara, a gente vai fazer uma campanha de promoção da série para a segunda temporada. E pensar em fazer em quadrinhos e tal. Ia ter a coisa do Felipe Neto lendo o quadrinho e tudo mais. Eu topei na hora. Não, claro, vamos fazer. Fala, galera de Murdeio. Vocês estão parecendo eu em 2010, fazendo um vídeo burro, achando que tava arrasando. E todo mundo passa informação adiante sem conferir, sem checar, sem fazer a menor ideia se tá passando uma verdade ou uma mentira. E acontece isso, exatamente isso que tá acontecendo aqui em Murdeio nesse momento. Vindo pra cá, eu encontrei uma HQ que, olha só, ela é brasileira, inspirada na série, fala de tudo aqui, gente. Eles passaram os capítulos, episódios, que iam ser adaptados para o quadrinho. Foi basicamente isso, foi pegar um episódio, já vinha com o roteiro pronto da cena que eles queriam traduzir para a linguagem dos quadrinhos, e eu fiz só a parte mecânica aí, de desenhar as páginas, né? Quando e como essa linguagem, os quadrinhos, eles passaram a fazer parte da tua vida? Você começou a investir nesse mercado? Sempre, desde sempre. Eu sempre fui muito ligado à imagem. Na minha época, falava-se filminho, desenho animado, né? Pernalonga, Tom e Jerry. E sempre gostei muito de desenhar esses desenhos animados e desenhar personagens de super-heróis e coisas do gênero. Mas o primeiro contato que eu me lembro, assim, eu sempre tive muita insônia. Isso eu falo sempre nessas entrevistas, assim, eu, por ser uma criança insone, e acabei virando um velho insone, eu acordava na época de madrugada e não passava nada no canal, a não ser na televisão, era só acho que 2 canais abertos, passava filmes de Kung Fu, Elvis Presley e Bang Bang. E os de Kung Fu eu ficava apaixonado, assim, porque eram muito coloridos e tal, extremamente rápidos. E eu acabei ficando viciado nisso e cheguei a fazer Kung Fu, cuidado comigo na rua. E assim, quando eu vi Lobo Solitário na banca de jornal, isso eu devia ter uns 8, 9 anos, era uma capa de um samurai desenhada pelo Frank Miller, e dentro era outro desenho completamente diferente e absurdamente lindo. Foi paixão à primeira vista ali. Aí eu comecei a me interessar pelos quadrinhos também. Vamos falar um pouquinho sobre o livro O Martírio de Joana d'Arc? Eu sei que você dá um outro fim para Joana d'Arc e relaciona a atualidade da época e vai mesclando situações do nosso dia a dia também. Joana d'Arc é uma obra meio cara para mim, assim, porque a maioria do texto que está lá, eu criei textos também, desenvolvi outras partes e, assim, ela partiu da premissa de fazer uma adaptação em quadrinhos de um filme que caiu em domínio público. Só que, para mim, o final real da Joana d'Arc lá é um final muito trágico, muito trágico. Né? Não é spoiler nenhum, ela morre queimada na fogueira. E ela não merecia, eu não merecia isso, né? E a gente lidando com uma época em que há tanto feminicídio e isso em pauta e sendo questionado, e eu acho que é o estandarte certo, assim. Eu acho que uma mulher como Joana d'Arc, ela tinha que se virar contra seus algozes e pô-los em cada um em seu devido lugar. Dar um basta, sabe? É um tipo um basta nisso tudo, nessa violência contra a mulher. Quais são os projetos para 2021? Eu sei que tem livro novo saindo do forno. Tem. Então, eu tenho, durante a pandemia, eu escrevi um quadrinho infantil, entre aspas, assim, para todas as idades, mas volta um pouco para a Joana d'Arc, que é sobre relação abusiva, não só a nível amoroso, mas profissional também, e é uma linguagem infantil, chamado Onsa-me. Estou produzindo um novo livro infantil. O título vai ser Quanto Você Vale, título provisório, mas acho que vou acabar fechando nesse. Também vai no mesmo espectro de livros infantis para crianças inteligentes, sabe?
E tem umas 2 adaptações literárias para os quadrinhos, isso por encomenda de editoras. Sucesso para você, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Rafaela, obrigado mesmo. Acho que os quadrinhos agradecem, viu? Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Para rever o programa Iluminuras, é só procurar a gente no youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.